A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, irmãos, o contrário da verdade é injustiça. O contrário da verdade é impiedade e perversão. Estou certo ou não? Para você tentar entender o que é a verdade, então vamos tirar a verdade. Quando eu tiro a verdade, o que sobra? Injustiça, né? Impiedade e perversão. Porquanto o que Deus se pode conhecer, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Irmãos, é mentira. O homem fala: eu não vejo Deus, eu sou ateu, não acredito que há Deus. Irmãos, é tão visível, né, que Deus existe. Senão, como todas essas coisas aqui que nós vemos, quem que criou? Não é isso? Então, irmãos, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso, irmãos, indesculpáveis. Eu não creio em Deus, Deus não existe. Irmãos, é indesculpável. Desde o princípio do mundo, irmãos, está claro que alguém criou esse mundo. Há um Criador, é ou não é? Porquanto, tendo conhecimento de Deus e não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Olha só, quando você rejeita Deus, você rejeita a própria verdade. Quando você rejeita a verdade, o que acontece? Os seus próprios raciocínios se tornam nulos, zero, nada, vazio, obscurecendo-lhes o coração insensato. O coração fica insensato, né? E fica escuro, não consegue enxergar mais nada, porque você não tem luz, porque Deus é luz. Aí que acontece? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Irmão, os homens se acham muito sábios, acham que sabem de tudo, entendem tudo. Irmãos, na verdade não entendem nada com relação a Deus, tá? E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Começaram a construir ídolos para adorar os ídolos. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Irmãos, a falta da verdade leva à injustiça, impiedade e perversão, e leva a quê? Leva à imundícia. Irmãos, falta da verdade leva à falta de justiça e leva à falta de santidade. Vocês estão percebendo o que eu estou falando? Não? Estou falando da falta da verdade. Rejeitam a Deus, que é a própria verdade. O homem então cai na injustiça e cai na impureza, falta de justiça e falta da santidade. Pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, e sendo difamadores. Irmão, tudo isso, olha só o que a ausência de verdade causa. Você tira a verdade, entram todas essas coisas: caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. Deus precisa ou não precisa mudar essa situação?
E quem vai mudar essa situação? A igreja. A igreja como um novo homem. Como novo homem. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Lembre-se bem, Deus vai julgar esse mundo, vai julgar você, vai julgar o mundo, vai julgar a igreja. E o juízo de Deus, irmãos, é segundo a verdade. Se há a verdade ou não há verdade. Quando há realidade, passa pelo juízo de Deus. Quando não há realidade, há o que? Injustiça, impiedade, impureza e todas essas imundícias que nós temos, não é? Então Deus só precisa julgar uma coisa: Deus precisa só julgar segundo a verdade. Por isso, a igreja precisa andar na verdade. Segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à justiça, à injustiça. Vocês veem aqui que o que contrapõe a verdade aqui é a injustiça. Eu vou explicar para vocês por quê. Na ausência da verdade fica a injustiça. E consequentemente, irmãos, o homem vive hoje na ignorância com relação às coisas de Deus. Mesmo com tantas evidências com respeito a Deus, que Deus existe, Deus está aí, ele prefere ignorar, ele prefere viver obscurecido de entendimento por causa da dureza do seu coração, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que tem cauterizada a própria consciência. Irmãos, o homem, depois da queda, ele foi entregue para o governo da sua própria consciência. É a própria consciência do homem, irmãos, é que ainda segura um pouco o homem, não é isso? Para não pecar mais, não cair mais da imundícia. Então, a consciência do homem foi dada por Deus para poder viver, né, o homem uma certa justiça que não é a verdade. Fora, irmãos, dessa verdade, tudo é vaidade. Irmãos, neste universo há uma única verdade, a única realidade, e Cristo é essa verdade. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmão, o que é Jesus ser o caminho? Caminho para onde? Caminho para o Pai. Que é um caminho ao Pai? É o acesso a Deus. Que é o acesso a Deus? É a graça. A graça. A graça é o acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele também é a verdade. Seguindo, irmão, esse caminho de acesso a Deus como graça, vai produzir o quê? A verdade. Ele é a vida. E nessa vida, irmãos, vai produzir a glória. E a palavra se fez carne, habitou entre nós cheio da graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, irmãos, o suprimento da graça tem que produzir a verdade. E como produzindo a verdade, irmãos, a glória vem pela vida, nós vamos ser glorificados.